limpar a sujeira de um rebanho enorme. Uma sujeira que não é limpa há anos, que se acumulou ali durante 7 ou talvez 30 anos, dependendo da versão da história. Essa é a tarefa, a sexta tarefa, o sexto trabalho que Hércules terá que concluir. Conhece essa história? Vem comigo, que agora eu vou te contar a limpeza dos estábulos do rei Augeas. Oi Dani, tudo bem? E aí pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Este é o sexto trabalho de Hércules, é a limpeza dos estábulos do rei Augeas. São 3 versões desse mito que eu vou trazer, cada uma apresentando ali uma pequena diferença de uma para outra, mas com um significado importante para a nossa vida. Na primeira versão, Euristeu ordenou que Hércules fosse fazer a limpeza dos estábulos do rei Augeas. Augeas tinha uma grande criação de gado e durante anos ele não limpou os estábulos. E houve um acúmulo tão grande do esterco produzido por esse gado que as pessoas ali já não conseguiam chegar perto. O cheiro era tão forte que as pessoas que chegavam perto adoeciam, passavam mal, vomitavam, morriam. A água próxima, as fontes de água ali próximas também se contaminaram, o solo já não servia para mais nada. Todo o entorno ali dos estábulos estava começando a adoecer por causa daquela podridão. Então, Hércules recebeu a ingrata tarefa de fazer a limpeza desses estábulos. Hércules foi então até o reino de Augeas, deu uma olhada lá na situação, não chegou nem perto dos estábulos porque de longe ele já sentiu o cheiro e viu que não era fácil de chegar ali. Analisou todo o redor. Enquanto fazia isso, ele percebeu que tinha 2 rios que passavam ali perto, o rio Alfeu e o rio Peneu. Hércules então, iluminado que era, agora já usando mais o seu cérebro do que os seus músculos para pensar, ele teve a ideia de desviar o curso desses 2 rios, fazendo com que eles passassem por dentro dos estábulos. Agora sim, usando as próprias mãos, ou seja, colocando mãos à massa, Hércules cavou, derrubou árvores, juntou pedra, fez represa e desviou o curso desses 2 rios. Então o trabalho que todos imaginavam que iria levar anos para uma pessoa fazer, Hércules fez em poucas horas, porque assim que os rios, com a sua força caudulosa, passaram por dentro dos estábulos, a limpeza foi feita. Essa é a primeira versão. Na segunda versão do mito, Hércules, então, amando do seu primo Euristeu, ele vai até o reino de Augeas. Chegando lá, ele já sente de longe aquele mau cheiro. Ele percebe as pessoas adoecendo, ele percebe que muitos animais também estavam morrendo por causa daquela contaminação, daquela poluição toda gerada por aquele acúmulo enorme de esterco. Então ele se dirige a Augeas, lá em seu castelo, e Augeas, um tanto quanto desconfiado do que Hércules pretendia, recebe, mas sempre desconfiando. Hércules então se coloca ao serviço dele dizendo que está ali para fazer a limpeza dos estábulos. Mas Augeas não acredita que alguém seja tão bom samaritano que vai fazer o trabalho sem cobrar nada. Ele acha que Hércules está ali usando de algum artifício, algum truque para tirar alguma coisa dele. Ele começa a pensar que Hércules está ali para tomar dele o reino. Mas Hércules, então, tentando convencer Augeas de que ele estava ali com boa intenção e percebendo a forma de pensamento do Augeas, ele faz a seguinte proposta. Ele diz que se ele conseguir limpar os estábulos em um dia, Augeas daria a ele 1/10 da sua criação de gado. Augeas, desconfiado, mas com a certeza de que ninguém ia conseguir fazer esse trabalho em um dia, ele aceita a proposta de Hércules. Hércules saiu dali, começa a perambular pelo terreno, analisar toda a situação e percebe que ali perto passava um rio, o rio Alfeu. Ele estuda toda a região e chega à conclusão de que ele pode desviar o leito desse rio, fazendo com que ele passe por dentro dos estábulos do rei Augeas. E Hércules então faz isso. Ele cava, ele coloca troncos, ele cria pequenas represas e faz com que o rio passe por dentro dos estábulos, limpando não em um dia,
mas em poucas horas. Quando Hércules retorna à presença lá do rei Augeas, dizendo que tinha concluído o seu trabalho, Augeas está enfurecido, se sente enganado. Hércules não fez o trabalho, quem fez o trabalho foi o rio Alfeu. Então Augeas não quer cumprir a sua parte no acordo, que era dar a Hércules aquele 1/10 da sua criação de gado. E além disso, ainda expulsa o Hércules ali do reino dele e diz que se Hércules voltar, ele vai ser executado. Essa é a segunda versão do mito da limpeza dos estábulos de Augeas. Na terceira versão, talvez venha a explicação que alguns aí vão estar se perguntando. Mas por que os estábulos ficaram 7 anos sem serem limpos? Por que Augeas não mandava limpar? Por que ficou esse tempo assim? Bom, a explicação é a seguinte. Naquele reinado do Augeas, havia mais ou menos, assim, em média, 2 a 3 colheitas por ano. Por quê? Porque com essa grande quantidade de gado, havia muito esterco. E esse esterco era transformado em adubo. E esse adubo, nas plantações, fazia com que ele produzisse mais. Os reinados vizinhos tinham uma colheita, no máximo 2 colheitas por ano. Mas Augeas conseguia até 3 colheitas. E ele queria mais. Ele queria 4 colheitas por ano. Só que isso aí estava exaurindo a terra, exigindo demais, né? Ele não estava respeitando ali o ciclo da natureza, o ciclo do plantio e da colheita. E aí tem uma deusa, que é a Deméter, que é a deusa da colheita, que viu essa situação aí e decidiu dar uma lição em Augeas. Ela determinou que Augeas não conseguiria plantar e nem colher durante o período de 7 anos. Então Augeas não estava plantando e nem colhendo, mas e aí, o que ele ia fazer com todo aquele adubo que era produzido pelo seu gado? Ele não tinha o que fazer e por isso aquele adubo, aquele esterco foi se acumulando durante 7 anos. Aí quem é que eles chamam para resolver esse problema? Quem é a única pessoa capaz de lidar com essa situação? É o nosso herói Hércules, que vai até o reinado de Augeas, se oferece para fazer a limpeza, tem que convencer a Augeas, porque Augeas não confia nele de primeira, mas fecha um acordo com ele de que ele vai fazer a limpeza em um dia. E Augeas diz para ele, pode fazer a limpeza. Se tu não conseguir fazer a limpeza em um dia, eu vou te executar. Mas se tu conseguir, eu te dou 1/10 da minha criação de gado. E Hércules, iluminado ali por uma sabedoria que ele já estava desenvolvendo, porque afinal de contas, ele sabe que ele não vai usar só a força física para resolver os problemas, é preciso também usar a sua inteligência, a sua intuitividade. Ele deu uma olhada no terreno ali na volta dos estábulos e descobriu que tinha 2 rios que passavam ali perto, o rio Alfeu e o rio Peneu. Ele desviou o curso desses rios e aí o roteiro é o mesmo. Os rios, então, caudalosos, passando por dentro dos estábulos e fazendo uma limpeza que levaria anos em questão de horas. Essa é a terceira versão do mito. Os símbolos que cada versão nos traz e seus ensinamentos, eu vou contar no próximo vídeo, que é a segunda parte. É quando a gente faz essa análise aí. Espero ver vocês todos lá, certo? Por enquanto, o meu desejo de sempre é que vocês fiquem bem, fiquem com Deus.